Você quer saber se os medicamentos antidepressivos eles podem curar de vez a depressão? Bom, se você tem essa dúvida, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, pois esse vídeo ele está bem completo. Eu vou passar para você de uma forma bem clara se os medicamentos antidepressivos eles curam de vez a depressão. E mais, no final eu vou te dar uma dica que com toda certeza você vai pôr um fim nesse martírio que você está vivenciando agora. Primeiramente, deixe-me apresentar. Eu sou o Marco Antônio, sou psicoterapeuta especialista aí em saúde mental e já quero pedir para você que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, é totalmente grátis, não paga nada. Se inscrevendo você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Nesse canal nós damos dicas exclusivas para saúde mental, portanto abordamos temas aqui como ansiedade, depressão, fobia, síndrome do pânico, ou seja, tudo que engloba a saúde mental. Você tem conteúdos gratuitos aqui no canal. Portanto, se inscreva, deixe seu like, deixe seus comentários. Eu quero bater um papo, eu quero interagir com você aqui no canal. Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto importantíssimo, mas que infelizmente muitas pessoas que se encontram em um quadro de depressão desconhecem totalmente, ou se não desconhece, tem uma visão distorcida da situação. E esse tema aí, meu amigo, minha amiga, trata-se justamente de uso de medicamentos para tratar casos de depressão. Mas afinal, será que só tomando antidepressivos, ansiolíticos ou qualquer que seja outro tipo de medicamento poderá resolver de vez o seu caso de depressão? Será? Bom, vamos lá. Eu vou esclarecer para você que tem essa dúvida da forma mais simples e rápida possível. E já de imediato a resposta é não. Isso mesmo, minha amiga, meu amigo. O consumo aí de medicamentos antidepressivos, eles não irão solucionar o seu problema de depressão de uma vez por todas. Tenha total certeza disso. Nesse momento aí, você deve estar se perguntando, mas como não? O medicamento é fundamental no tratamento da depressão? Bom, se você pensa dessa forma, eu vou esclarecer agora para você que não é bem assim a situação. Primeiramente, é bom deixar bem claro que eu não estou aqui para desmerecer e afirmar aí que medicamentos utilizados no tratamento de depressão, eles são ineficazes e não ajudam em nada nesse processo. Não é isso que eu quero dizer. Veja bem, o que eu estou afirmando para você é que esses medicamentos, eles não irão te curar de vez do seu caso de depressão. Muitos que estão aqui assistindo esse vídeo já fazem uso aí de medicamentos há vários dias, meses ou até mesmo anos e talvez até tenham melhorado o seu quadro depressivo, porém ainda continuam consumindo o medicamento, pois não podem parar com o uso aí desses remédios, pois podem voltarem a terem crises depressivas. E é justamente aí nesse ponto que eu vou dar um foco aí para você compreender que o consumo de medicamentos em tratamentos de depressão não irá te curar de vez desse quadro. Os medicamentos aí que você consome nesse momento, eles são sim importantes, mas eles apenas aliviam os sintomas da depressão, promovendo aí um bem-estar para você. Pois em muitos casos aí de depressão, a pessoa fica totalmente estagnada na sua vida, ou seja, para de fazer as tarefas cotidianas aí do seu dia a dia, não se levanta da cama, não tem coragem para trabalhar, não faz a sua higiene pessoal, enfim, a pessoa se paralisa totalmente para o mundo. E justamente nesses casos, quando a pessoa chega em um estágio avançado, como os que eu citei aí anteriormente, é necessário sim que você resolva o problema o mais rápido possível, pois nesse caso, há alterações hormonais do organismo dessa pessoa e para restabelecer os níveis normais desses hormônios de uma forma mais rápida, é necessário fazer uso de medicamentos, pois eles agem de uma forma direta no organismo, restabelecendo aí os valores normais, fazendo aí com que a pessoa volte a ter uma vida relativamente normal, não ficando aí totalmente se entregue apenas a ficar na cama e sem disposição alguma para os seus afazeres diários. Então, minha amiga e meu amigo, como você viu, o medicamento ele é sim importante e muitas vezes necessário no tratamento da depressão.
Portanto, em muitos casos é necessário que o consumo aconteça. Daí o fato de eu não ser contra aí o uso de remédios. Porém, a realidade é que esses medicamentos, eles não irão te curar de vez da depressão, e sim irão apenas amenizar o sintoma do transtorno para que você possa voltar aí fazer as suas atividades diárias. Porém, se acaso aí você resolva parar com o consumo desses medicamentos, a tendência é que os sintomas voltem novamente a se manifestar, trazendo de volta aí toda a turbulência novamente. Resumindo, a pessoa fica totalmente dependente de remédio para fugir desses sintomas. Daí o fato que muitas pessoas consomem remédios já há vários anos e nunca param aí de consumir, justamente pois mesmo que esteja sentindo melhor, não está curada da depressão. Apenas os sintomas do distúrbio está aí, poderia dizer, controlado. Mas momentaneamente, meu amigo e minha amiga, pois basta parar com o uso de remédios, o martírio volta novamente. A pessoa já está dependente dessa química. E isso acontece pelo seguinte fato: o medicamento ele não atua na raiz do problema e somente nos sintomas. Eu vou te dar um exemplo simples para deixar aqui mais claro para você. Suponhamos que um espinho está travado no seu pé. Logicamente, quando se encontra nessa situação, você começa a sentir dores. O local se inflama, ou seja, fica uma situação totalmente desconfortável. Aí suponhamos que para solucionar o problema, você toma aí um analgésico para tirar a dor e ele resolve o problema, ou seja, durante algum tempo as dores foram aliviadas, mas basta passar um certo período e o efeito do analgésico aí acabe, as dores voltam novamente, tendo você então ter que tomar outro analgésico para amenizar novamente as dores. Ou seja, dessa forma o ciclo se repete em vezes infinita, justamente porque você não resolve o problema na raiz, ou seja, você tomou o remédio para aliviar as dores, os sintomas ruins que aquele espinho vem lhe causando, mas você não resolveu o problema pela raiz. O correto aí, para sanar de vez o problema, seria tirar o espinho do pé. Aí sim você resolveria o problema aí de uma vez por todas e não só ficaria aí amenizando as dores, tomando medicamento aí por vários tempos. Deu para entender, meu amigo e minha amiga? Isso que eu estou querendo deixar claro aí para você. Nesse exemplo simples que eu passei, dá para você ter em mente o que realmente os antidepressivos fazem no tratamento da depressão. Eles apenas amenizam os sintomas, como no exemplo aí faz o analgésico, ou seja, só tiram os sintomas naquele momento. A depressão aí, no caso do nosso exemplo, ela seria o espinho, ou seja, fica encravado aí na nossa mente. E se não irmos na raiz do problema e solucionarmos, passará o resto aí de sua vida tomando medicamentos, o que com o passar dos anos aí causará dependência e trará, obviamente, problemas maiores para a sua saúde. Então, que fique bem claro. Depressão tem que ser curada na raiz do problema, pois na grande maioria aí de casos de depressão são devidos a traumas que ocorreram no passado. Ou seja, a pessoa sofreu aí tantas pancadas aí na vida, são tantas pressões aí no cotidiano, que ela acaba não suportando os fatos, o que acaba desencadeando aí quadros de depressão. E o que é bom deixar bem claro é que essas pancadas ou traumas vivenciados aí pela pessoa que se encontra com depressão, eles estão vivos no seu inconsciente, pois não foram dissolvidos. E a depressão somente será curada de vez se esses traumas forem superados. E não é com medicamentos que se consegue dissolver esses traumas, e sim com um tratamento terapêutico. Isso mesmo, com sessões aí de terapia se consegue dissolver esses traumas, resolvendo aí de uma vez por todas os quadros aí de quem vive depressivo, fazendo aí que o uso de medicamentos se torne desnecessário. Ou seja, é realmente a cura e não somente aí amenizar os sintomas. Então aí, minha amiga, meu amigo, como viu, o medicamento tem essa função em tratamentos de depressão. Função essa aí de amenizar os sintomas, mas não curam a depressão. Fato que muitos aí tomam medicamentos já há vários meses, anos e não param com a medicação. E isso acontece justamente pelo que falei anteriormente. Medicamentos
aliviam sintomas e muitas vezes são necessários em tratamentos para a depressão, mas não curam a depressão. Mas você aí deve estar pensando, então eu vou parar imediatamente com o uso de medicamentos agora, pois não vai curar de vez mesmo a minha depressão, e eu te digo que não faça isso. Você não deve fazer isso de forma alguma. Se o seu quadro de depressão está te deixando aí paralisado ou paralisada, você deve sim continuar tomando o medicamento, pois os remédios são úteis justamente nessa situação para fazer com que você volte a ter uma vida razoavelmente normal e não fique totalmente aí paralisado das suas atividades. Nesse caso, os remédios são úteis, mas você deve fazer aí tratamentos alternativos, como a psicoterapia. Esses tratamentos, eles são naturais, ou seja, não incluem nenhum tipo de medicamento e são tratamentos específicos que buscam resolver aí a depressão na sua origem, ou seja, na verdadeira raiz do problema, como eu digo anteriormente. Você lembra aí do espinho que eu falei aí no início do vídeo? A psicoterapia irá tirar o espinho do seu pé e não somente amenizar as dores aí momentaneamente com o analgésico. Resumindo, a terapia irá resolver a cura da depressão e não somente amenizar os sintomas desse distúrbio. Então, deu para entender aí, meu amigo, deu para entender, minha amiga? O medicamento, em muitos casos, é necessário. E se você hoje consome remédios para a depressão, você não deve de forma alguma, como eu disse anteriormente, parar de usar. Você mesmo tomando aí os remédios para aliviar os sintomas da depressão, o recomendado é aliar o uso de medicamentos com tratamento terapêutico natural, pois com o passar das sessões aí de psicoterapia, a tendência é que com o tempo você se livre totalmente dos medicamentos, ou seja, se livre da dependência de remédios e cure-se de uma vez por todas da depressão. E justamente aí para você que está procurando aí um tratamento natural para se curar de vez da depressão, eu preparei uma metodologia muito eficaz que irá te ajudar e muito a resolver de uma vez por todas o seu caso de depressão. Inclusive, eu vou deixar links aqui embaixo na descrição do vídeo e eu também vou deixar esses links no primeiro comentário. O primeiro desses links está um programa totalmente online. O programa Exterminando a Depressão. Ele é composto por videoaulas didáticas. É um passo a passo de técnicas que irá te auxiliar a se livrar de vez do mal do século. Tem suporte quando necessitar, ou seja, você irá fazer esse tratamento tranquilo ou tranquila, tudo no conforto de sua casa. E já no segundo link eu vou deixar um pacote de sessões aí para você que quer fazer um tratamento online comigo, individual. Você fará sessões ao vivo e totalmente individual, como eu disse. Tudo isso via WhatsApp, bem tranquilo, bem tranquila, você aí na sua casa. Bom, se acaso você se interessar pelo tratamento online ou por sessões individuais online comigo, links aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Para vocês, o meu abraço.